Hoje eu trouxe um tema que em certo momento da nossa vida, alguns momentos sempre balança e a gente sempre passa, né? Eu queria começar com uma historinha. Diz que tinha uma senhora que ela sempre observava duas crianças brincando. E uma das crianças, ela sempre se destacava mandando e a outra criança sempre obedecendo. Então, o trabalho cansativo, aquele que suava, que tinha muito esforço, ficava sempre para a mesma criança. E uma vez ela cansada, ela quis dar uma lição. Então ela chamou as duas crianças e falou assim: olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês peguem essa panela do chão e me ajudem a erguer, colocar em cima do fogão. Então as duas crianças, uma em cada lado da panela, colocaram as mãos na alça da panela e imediatamente gritaram. Gritaram que estava quente. E como que ela fez isso? Por que ela fez isso com eles? Porque ela sabia que a panela estava quente. E quando as duas crianças gritam, ela pergunta: doeu? As crianças: sim, está quente. Ela fala: nossa, engraçado, vocês, personalidades, características tão diferentes, e a dor é a mesma? E é interessante quando a gente olha, porque todos nós, na nossa vida, temos dores. As dores podem não ser igualzinha a do outro, mas dói. E daí, nós vamos entrar aqui para falar do luto, porque existe muitos tipos de luto. Às vezes a gente vai falar: mas é a morte de um cachorrinho. O meu foi morte do meu companheiro. Ah, o teu foi... A gente ainda costuma julgar, né? Ah, morreu fulano. Ah, mas já tinha idade, já viveu. A gente começa a julgar. Ah, morreu um que estava na barriga, perdeu um bebê. Ah, você consegue outro. Como se essas dores doessem menos ou mais do que a minha? Então, é interessante a gente lembrar que tem vários tipos de luto. Dentre esses lutos, nós temos os lutos que nós já conhecemos por morte, pode ser gestacional, pode ser quando o bebê nasce, pode ser a morte por idade. Depois nós temos também a dos animais. Tem quando a gente muda de emprego, quando a pessoa ela fale, ou a pessoa, os filhos saem de casa porque casaram, porque vão trabalhar em outro local. Tudo isso é considerado luto, e pode ser também aquele luto, às vezes, por uma amizade, que às vezes a gente acha que o relacionamento, terminou, um casamento terminou, dói também, mas aquele de uma amizade, uma pessoa que era seu amigo desde a infância, por algum problema na família, alguma coisa, acabam se separando. Tudo isso, ela volta naquelas dores que dói, indiferente o tipo de luto que é, mas dói. Mas é interessante porque nós, muitas vezes, só percebemos o valor quando aquilo falta. Tem uma outra história que conta de um quarteirão que era sempre limpo, sempre muito organizado, caprichado. E para todo mundo tudo era perfeito. Até que começaram a notar que naquele quarteirão começou a acumular sujeira, desorganização, e o pessoal sem entender o que estava acontecendo. E descobriram que o senhor que cuidava daquilo ali, do zelo, com carinho, que sempre dedicava alguns minutinhos cuidando daquele quarteirão, ele tinha partido. E é interessante porque quantas vezes a gente só percebe assim, a importância maior, que todo mundo é importante na nossa vida, né? Principalmente quando separa, a gente repara, a gente sente falta, mas como a gente começa a reparar faltas que até então era indiferente, só abria a janela, só fazia tal coisa, mas você olha que aquele era muito, e era aquela pessoa que fazia, e faz muita falta. Daí, Kardec vem
é colocado essa frase, né, como atribuída a Kardec, nascer, morrer, renascer e ainda progredir. E é interessante, porque ele vem mostrar a transformação. Se a gente olhar naquela imagem que nós estávamos ali anterior, de todas as estações da natureza, o tempo todo é essa transformação. E essa frase já vem falar, olha, é renascer. Por quê? Nós renascemos. O nosso espírito é um só, mas o nosso corpo, ele sempre vai renascendo. Só que daí, perguntam para Kardec, por que a morte, desculpa, Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que a morte é motivo de apreensão? Ele falou, ó, todos nós temos dentro de nós um instinto de sobrevivência. Então, acho que todos já passaram, tá dentro de um veículo, passa perto de uma ponte, um galho que está meio baixo, você está no veículo, mas automaticamente a gente abaixa, desvia. É o instinto de sobrevivência. Mas, por causa desse instinto, não significa que a gente não precise falar sobre a morte. Porque falar sobre a morte não vai atrair. Por mais que muitas vezes a gente cresceu ouvindo, bate na madeira, vira essa boca para lá. Isso não vai fazer com que aconteça ou não aconteça. Alguma família já ficou sem falar sobre a morte e nunca a morte chegou lá? Se fosse, ia ser tão fácil, né? Ia ser perfeito. Mas então, ele, ainda no Livro dos Espíritos, tem uma outra pergunta que fala assim, ó, que todos nós, lá no nosso inconsciente, nós já temos a intuição da continuidade da vida. Já está lá no fundo, acreditando ou não. Então, a gente sempre olha, eu gosto muito daquela frase que às vezes, eu tenho vários amigos de outras religiões que às vezes chegam e falam, nossa, eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu sempre dou risada. Eu por dentro, né? Eu falo, nossa, de certa forma acredita na reencarnação, se jogou pedra na cruz, né? Então, está no nosso inconsciente, lá no fundo, todos sabem que a vida continua. Ainda no Livro dos Espíritos, ele vem falar sobre enquanto nós estamos dormindo, o corpo repousa e o espírito, ele sai do corpo. A única diferença da morte é que, enquanto estou dormindo, no momento que eu acordo, o meu espírito, ele retorna para o corpo. Quando há a morte, ele só não retorna para o corpo. É essa a diferença. Daí, foram perguntar para um discípulo, né? Perguntou para o mestre, mestre, o que é a morte, né? Como eu posso saber se existe a vida após a morte? O mestre falou, olha, vem aqui no pôr do sol que a gente conversa. Ele, sem entender, volta. Daí o mestre fala, você tá vendo? O sol morreu. O rapaz diz, como o sol morreu? O senhor tá doido? O sol só foi para o outro lado. E o mestre fala, assim é a vida. Não é que morreu, nós só não vemos. Então, a gente se pergunta, mas se é tão simples assim, por que tem a dor? Se falam que Deus é amor, por que tem o sofrimento? Mas será que sem a dor a gente ia aprender a realmente a dar valor? Então, Leon Denis, ele compara a dor como um remédio. Então, a gente está lá com o nosso filho pequeno chorando, você sabe que se der uma injeção, aquele remédio vai chegar muito mais rápido no organismo e fazer efeito muito mais rápido. Dói você ver quem ama, principalmente quando é pequenininho, a gente dói ver ali a agulha furando, mas a gente sabe que aquilo é necessário. Então, nós precisamos, a natureza o tempo todo vem mostrando que não é só nós que temos dores. Se a gente olhar a borboleta, quando ela está no casulo, dói. A águia tem um momento que ela precisa se isolar, tirar todas as penas. Dói. A ostra, para fazer aquela pérola, dói. Só que tudo isso, ele
tem uma transformação e tem um resultado depois. Então, principalmente, será que nós saberíamos valorizar se não tivesse a dor? Então, eu gosto sempre da natureza, porque se a gente olhar quantas transformações, às vezes a gente olha um botão de rosa, tá ali lindo, daqui a pouco tá seco. Novamente ele se transforma. Então é o tempo todo nos avisando, ó, não desiste, continua. Este é Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Acredito que alguns tiveram a oportunidade de conhecer. E ele foi um jovem rapaz e com 20 anos de idade, ele começou a ter vários problemas de saúde e ele precisou ficar acamado em uma maca que foi feita especial para ele. Então ele não enxergava, só mexia do pescoço para cima. Diz que ele tinha dores aqui que colocavam sacos de areia. E eu gosto muito dele, que ele tem várias histórias. Uma, inclusive, é que ele tinha muitos amigos. Os amigos levavam ele para todos os lugares. E uma vez levaram ele no cinema, uma moça entrando no cinema tropeçou na maca. E a moça olhou e falou, olha, esse aleijado, aonde é que eu vou? Esse aleijado está atrás. E diz que ele respondeu, mas minha filha, você também não para em casa. E eu gosto muito dessa simplicidade dele, porque talvez, se eu estivesse nessa, tenho conhecimento da doutrina, mas é aquilo, quando nós estamos no barco que o vento balança, a gente não sabe qual é a nossa reação. E eu fico me perguntando, será que eu teria esse bom humor de reverter? Ou talvez eu ia ficar, tá vendo? Não vou mais sair de casa, tô estrovando todo mundo. Então ele tem várias situações como essa do cinema. E ele estava atendendo uma senhora que tinha perdido seus familiares e ela estava lamentando por causa da morte que não deveria existir. E depois de muito falar, ele já nessa condição, ele escutou, daí ele falou para ela, mas minha filha, se você tirar a morte, vai me tirar a minha única esperança de libertar. E diz que ela olhou para ele, foi aí o momento que ela percebeu a situação dele. Então, quando a gente olha a morte como libertação, olha também quantas pessoas passam por provas e a gente ama essas pessoas, a gente não quer que elas fiquem sofrendo. Então, vamos lá. Às vezes a gente se revolta, né? Mas daí a gente esquece que muitas das provas que nós passamos foram nós mesmos que escolhemos. E algumas não foram nem escolha nossa, lá na programação reencarnatória. Foi aqui, entre eu acordar mais cedo e fazer uma atividade física ou comer alguma coisa que vai prejudicar a minha saúde, eu vou nessa. Muitas das nossas escolhas nem foram do lado de lá, são do lado de cá. Então, tem uma história que está no livro de Ivone Pereira, que conta de uma mãe que ela estava muito revoltada. Ela tinha perdido a filha dela e ela chorava, já fazia meses, e ela chorava sem parar de desespero. E uma noite, ela sonhou com a filha dela. Só um detalhe, tá? A gente já tinha falado lá que enquanto dormimos, o nosso corpo mantém dormindo, o espírito sai. Ela sonhou que ela estava em um local bonito, alegre, e tinha várias crianças. No que ela entrava e aproximava das crianças, as crianças brincavam, todas rindo, felizes. Ela percebeu que tinha apenas uma no canto, afastada. E quando ela vai aproximando, ela percebe que aquela criança era filha dela. E daí ela fala, Ada, por que você está aqui chorando? Por que você não vai lá brincar com as outras crianças? E a criança fala, mamãe, olha as minhas asas. As suas asas estão molhadas. Por que as suas asas estão molhadas? É porque toda vez que você chora, molham as minhas asas. Com o peso das asas,
eu não consigo brincar. Daí muitas vezes a gente pergunta, a gente escuta falar, não pode chorar, você fica chorando, você está atrapalhando o espírito do lado de lá. É difícil a gente falar não chora. Se a gente escuta uma música, a gente chora. Se a gente vai assistir um filme que a gente sabe que é ficção, que é romance, que é uma história, a gente chora. Por que eu não vou chorar por alguém que fez parte da minha vida, por quem eu sinto saudade? Então, podemos chorar. A única diferença é que a gente não pode o choro de revolta, o choro de desespero, o choro de saudade. Ele faz bem, e a gente tem saudade de quem está vivo. Às vezes a gente tem saudade de amigos que a gente fica 15 dias sem ver. A gente tem saudade. Por que não ter saudade de quem partiu? Então podemos chorar, mas não com desespero. Mas no livro Mundo Maior, Calderaro tem uma frase que eu acho lindíssima, e ele fala assim: ninguém pode ensinar caminhos que não tenha percorrido. E essa frase me marcou profundamente, que se a gente for olhar para o Cristo, tudo que ele ensinou, ele percorreu. E ele veio nos falar da imortalidade, da continuação da vida. Ele mostrou. Então, se a gente for olhar, temos lá os egípcios, os antigos egípcios, 2.500 anos mais ou menos antes de Cristo. Eles pegavam o ser que morria, fizeram as pirâmides, né, que eram os túmulos, eles pegavam cada pessoa que tinha falecido, embalsamavam, porque acreditavam que aquela pessoa voltaria. Olha aí, ó, já está escrito, já sabe da continuidade da vida, só não era daquele jeito, mas já faziam. Veio o Livro dos Espíritos, 1857, confirmando isso, falando que já sabemos. Santo Agostinho, que foi um santo da Igreja Católica, né, mais ou menos na época de 400, ele escreve um texto que hoje acho que é mais conhecido do que nunca, né, que ele diz: a morte não é nada, eu apenas estou do outro lado do caminho. E a gente vai olhando, é tudo dizendo a mesma coisa. E voltando para Jesus. Jesus, ele esteve durante 40 dias mostrando que a morte não era o fim. Em diferentes situações, em diferentes livros, nós vamos ver em Marcos, Lucas, João, nós vamos ver várias situações que ele aparece para Maria de Magdala, ele aparece para 2 na estrada de Emaús, ele aparece para os 11, ele aparece depois para 500, para uma multidão. Depois de mais ou menos 30 anos, ele aparece para Saulo, que vira Paulo de Tarso. Então são vários momentos que Jesus está dizendo: ó, não é o fim, a vida continua. E vamos ainda um pouquinho, se a gente pegar a Igreja Católica, e eu falo porque eu participei por muitos anos da minha vida da Igreja Católica, e tinha, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para 3 crianças, e quantos outros casos, mostrando que a vida continua. Mas, daí nós temos as evidências, né? Hoje, a ciência, vamos lá, falando de Kardec. Kardec, quando começou a escrever o Livro dos Espíritos, ele mandava várias cartas para várias regiões, fazendo várias perguntas e tiravam aquelas conclusões. Então, por exemplo, vou pegar a maçã, as laranjas dali de Cambé, vou mandar trazer uma para cada uma de vocês. E às vezes, no que cada um chupa a laranja, trouxe 10 laranjas, 10 pessoas comeram, 9 pessoas experimentaram essas laranjas, falaram: nossa, essas laranjas lá de Cambé são doces. Uma eu não tive a resposta, não sei se era azeda, se não quis chupar, ok. 9 respostas que eu tenho me diz que são doces. Eu irei concluir, porque tem evidências que são doces.
Então eu posso dizer que são doces. E no meio disso nós vemos a ciência. A ciência vem comprovando. Foi feito um teste, eu não me lembro no ano, mas acho que foi 2001. Um médico fez uma experiência com 344 pessoas. E todas essas pessoas, elas tiveram uma parada cardíaca, que não recebe oxigênio no cérebro. E dessas pessoas, 18%, 62 pessoas, ao acordarem, relataram que estiveram em um plano, em um local. Nesse local, eles podiam descrever que eram hospitais, que tinham pessoas que já faleceram, e os médicos ficaram intrigados. Como isso se que não tinha oxigênio? Como é que tem essa lembrança? E eu não sei se vocês já fizeram esse experimento, viu? Mas é interessante, se vocês tiverem a oportunidade, de perguntarem para pessoas que vocês convivem se elas já tiveram. Eu já tive 2 amigas que eu perguntei, elas realmente descrevem que elas estiveram em um local, que elas viram pessoas que já faleceram. Então, com isso, às vezes a pessoa vem e pergunta, alguns que não acreditam, eles vão usar a justificativa sim. Ah, mas é porque aquela pessoa que ele encontrou, essa pessoa amava muito, sentiu muita saudade, então ela ficava pensando, então o inconsciente que foi buscar. E daí tem um livro que ele conta, ele descreve, é um livro espírita, e ele descreve que teve casos, por exemplo, de uma enfermeira, ela trabalhava num hospital e tinha um paciente que estava ali, fazia 15, 30 dias, e um dia ela estava na casa dela, terminando de se arrumar para ir para o trabalho, e ela viu esse paciente acenando para ela. Ela falou, não sei, né? Vamos para o trabalho. Chegou lá, ela descobriu que aquele paciente havia falecido naquela hora que estava na casa dela. E foram questionar, como assim? Porque se ela tivesse vínculo com o paciente, mas ela não tinha, e ao contrário, ela era uma profissional, ela recebia para fazer o trabalho dela. Então, essas situações é bem comum acontecer. Ó, o livro que ele conta esses casos é esse aqui, ó, Morrer Não É o Fim. Ele conta vários casos, tá? E tem lá a biografia de onde foi tirado. Tá. Eu só esqueci de falar um tópico que eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente fica adiando falar sobre a morte porque a gente não quer entrar em um assunto pesado. Só que muitas vezes a gente acha que quem está do nosso lado sabe quais seriam os nossos desejos. Então eu pergunto para vocês, se hoje vocês descobrissem que tem uma doença, que vocês estão com uns minutos de vida contados, que é pouco tempo que vocês têm, vocês gostariam ou não de ser informado? Vocês gostariam que a família de vocês soubessem? Porque esse tipo de situação é comum acontecer nos hospitais. Muitas vezes o enfermo está lá, ele não quer contar para a família, achando que a família vai sofrer. E ele sente. E como a família também está sentindo, não quer contar para ele. E eu me pergunto, porque quando eu me coloco na minha cabeça essa situação, eu fico imaginando, se eu soubesse, o que eu faria? E a gente lembra de São Francisco de Assis, né? Que ele fala assim, que se perguntaram para ele, se você fosse morrer hoje, o que o senhor faria? Ele responde, eu só continuaria cuidando do meu jardim. Só que eu fico intrigada, porque assim, nós somos espíritas, e às vezes a gente fala, você vai querer que compra flores para o seu velório, ou você vai querer que doa? Você vai querer que canta ou não? Porque eu já tive em uma família que tinha cantores
E ele cantou a vida toda na igreja. E a hora que foram tentar puxar um coro, falaram, não, 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 pelo amor de Deus. Então, assim, a gente não sabe o que a gente gostaria. Se muitas vezes a gente não sabe, a gente tem dúvida se a gente gostaria ou não, e os nossos? E quando a gente fala, repito, não é para atrair, mas é muitas vezes para alertar, olha, se acontecer alguma coisa comigo, os documentos estão nessa gaveta, tal coisa está aqui. Às vezes a gente vai chegar para os nossos filhos, netos, vão dizer, olha, eu gostaria que você fizesse isso. Pode ser que eles não vão fazer? Pode, mas já tem uma diretriz, já tem um caminho. Mas, como consolar? É difícil porque a gente nunca sabe quando é que nós vamos passar. E o melhor consolo é o que o Chico fez. Diz que em determinado momento eles estavam em uma reunião lotada e chegou uma mulher gritando, desesperada. E ela estava desesperada porque tinha falecido toda a família dela em um acidente. E ela chorava. E nisso, Chico levantou, foi até ela e todo mundo querendo saber o que o Chico ia falar. E o Chico só abraçou ela e chorou junto. Às vezes, a gente fica aí procurando, tentando descobrir palavras para falar. Só que a nossa presença, a gente está do lado, vai ajudar muito mais do que qualquer palavra que a gente disser. Porque às vezes a gente vai falar, mas estava sofrendo. Mas para aquela pessoa, ela ainda preferia ver aquele sofrimento. E não está errado o ponto de vista de cada um. Mas a gente não sabe o que a pessoa está sentindo. Então, o melhor é a gente apenas estar presente. Não tem o que falar, abraça, fica presente. E daí, a gente não pode esquecer que Deus também cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente se sente, mas quantos momentos dessas aflições a gente recebe uma mensagem, aparece um amigo, nenhuma figura que você menos imaginava, a pessoa surge. Então, é gostoso lembrar que além dessas, nós estamos muitas vezes andando na rua ou na fila de um banco, você vê uma silhueta que lembra alguém, vem na hora a imagem daquela pessoa que partiu, como se fosse ela que estivesse ali. E é tão gostoso, porque nesse momento você sente um carinho tão gostoso que com certeza do lado de lá eles também recebem. E daí, além dessas lembranças, como eu já falei, podemos encontrar esses entes queridos também através de sonhos. Muitas vezes, ao dormir, o nosso espírito vai ao encontro desses entes que amamos. Mas eu não lembro, eu não sonho. Ok, não significa que você não encontrou com ele. E nós estávamos lendo agora, né, O Mundo Maior, e tem um episódio que a moça, ela em sonho, ela encontra com a mãe dela. E acorda, no livro não fala se ela lembrou ou não do sonho, mas comenta que ela acordou muito feliz, que aquele dia ela acordou se sentindo renovada. Então, quantas vezes a gente não acorda bem? Não lembro, eu queria ter sonhado com fulano, com ciclano, mas a gente não acorda bem que o nosso lá no fundo, a gente teve contato com pessoas que nos amam e nos querem bem e está nos auxiliando. Além dos sonhos, nós temos também as psicografias. E lembrando, né, que Deus é tão bom, a gente sabe que não é todo mundo que recebe a psicografia. Então, repito, os sonhos, qualquer um, acreditando ou não, é aquela história, né? Mas eu não acredito em reencarnação. Ok, acreditando ou não, vai reencarnar. Então, não vou receber psicografia. Ok, mas a gente pode sonhar. Não gosto, não sonho, não lembro. Ok, a hora que você estiver na fila do banco, a hora que você estiver na fila do mercado, a hora que passar alguém, você vai falar, nossa, tive a impressão de ser fulano. Deus cuidando de nós. Então,
Tem uma história de um rabi que ele tinha 2 filhos, ele precisou se ausentar. E nessa ausência, os 2 filhos faleceram. E a esposa ficou muito preocupada como dar a notícia para ele, porque ele qualquer hora retornaria, ele tinha vários problemas de saúde. E quando ele retorna, ele chega a falar, cadê nossos filhos? Ela fala, guarda só um minutinho, eu quero resolver um problema com você, logo mais nós conversaremos sobre eles. E daí diz que ela senta com ele e fala, olha, enquanto você viajava, um amigo nosso muito querido veio aqui e nos trouxe umas joias para eu cuidar. E eu cuidei dessas joias, eu me afeiçoei a essas joias e eu não quero devolvê-las. Ele falou, que é isso, mulher? Não é a tua índole, isso não nos pertence, eu vou com você ajudar a devolver. E ela fala, nós já devolvemos, são os nossos filhos. Não é fácil a gente passar pela dor da separação. Dói. Às vezes é uma dor que a gente acha que nunca vai sarar, mas ela a minimiza e não diminui, porque a saudade, ela permanece. A única diferença é que a gente vai encontrando meios de aprender a viver sem aquelas pessoas. Daí Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma comparação de 2 amigos que estão presos na mesma cadeia. E ele recebe a carta de alforria porque já concluiu. E ele fala, é justo você ficar pedindo para essa pessoa permanecer do seu lado apenas para o seu agrado? E é interessante quando a gente começa a pensar por este ângulo, porque nós já temos ali a certeza da continuidade da vida. Então, é o momento dela partir, vamos respeitar. Eu ainda preciso cumprir a minha parte, vamos cumprir. Tem uma mensagem de uma moça que ela fala, mãe, cuide das Rosângelas que ficaram daí da terra. O que é que a gente pode fazer por eles? Muitas vezes a gente precisa estender as mãos, encontrar outros filhos para se distrair. Nesse próprio livro tem uma cena que o pai, ele sente muita saudade dos filhos dele. O que ele faz? Ele vai lá no plano espiritual trabalhar com crianças. Então, muitas vezes, a gente precisa encontrar forças e começar a continuar ou começar algum exercício para, não é distrair, que repito, nós não vamos esquecer, mas é para multiplicar esse amor. Então, no livro Entre o Céu e a Terra, Amaro faz uma prece no momento do filho dele que está doente. Ele fala, Divino Jesus, compadece de nossas fraquezas. Eu tenho um espírito frágil para lidar com a morte. Dai-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem. Ah, mas como dói restituí-los, quando a tua vontade los reclamam de volta. Não é fácil, mas, repito, talvez nós temos que lembrar desse amigo de prisão. O momento dele acabou. Nós precisamos continuar. Essa imagem aqui foi gerada pela inteligência artificial. É Maria, né? Foi a pintura que Chico fez, ela abraçando Jesus. E é interessante a gente sempre lembrar de Maria, porque a própria Maria, ela precisou entregar um filho. E o que ela fez? No livro Boa Nova conta que ela foi socorrer os outros filhos do caminho. Então, como seguir após o luto?
Não é fácil. Nesse momento, muitas vezes a gente reconhece o quanto que a gente amava aquela pessoa, a gente descobre que a gente amava mais do que imaginava. Muitas vezes, brigava, achava que... Não, daí você descobre que era muito mais do que imaginava. Mas uma das maneiras que nós precisamos também, além de buscar forças em nós mesmos, é socorrer os que ficaram. Quantos pais que ao perderem um filho, esquece dos outros que ficaram. E daí o filho já está sofrendo pela ausência do irmão e depois pela dos pais. E a mesma coisa, às vezes a gente olha e fala, ele não está sofrendo, não está chorando. Cada um se manifesta de um jeito e não significa que não ama. Não significa que amava mais ou amava menos de jeito nenhum. Então, não existe regra única para fazer o que fazer, os objetos. A gente deve doar, não deve. Respeita o seu tempo. Mas dizem que não pode ficar segurando aquelas monte de coisa. Ok, mas você está preparado já para doar? Se estiver preparado, doe com calma. Não está? Respeite seu tempo. E talvez nenhum desses trabalhos solidários você vai ver, olha, eu tenho um sapato que talvez serve para essa criança. Você vai dando o que não era tão especial, que não vai sentir falta. Algumas pessoas, ou é normal algumas vezes, a gente sentir culpa porque a gente está feliz. E a gente fica se sentindo que a gente está traindo aquela pessoa que morreu. Que a gente talvez imagina que o outro está em sofrimento. E eu vou aqui, eu vou em uma festa, eu vou em um aniversário, eu vou estar traindo. Nós precisamos, principalmente nesse trabalho, entender que a vida continua do mesmo jeito que eu preciso continuar aqui. Eles do lado de lá, eles estão continuando, lá vai ter estudo, lá vai ter aprendizado. E o que a gente pode fazer, tanto para eles quanto para nós? A prece. A prece, se o espírito está bem, ele vai sentir essa prece como carinho. Se o espírito está em sofrimento, ele vai enxergar, ele vai entender nessa prece uma luz envolvendo ele. Então, nós temos muitos recursos que podemos fazer. Aqui, essa é uma história que está na internet e ela conta de uma mãe e uma criança. Diz que a criança tinha leucemia e não tinha mais o que fazer. E em um momento, a mãe, cansada de ver o sofrimento da criança, ela tem um diálogo franco com a criança e fala, e aí, meu filho, por que você dói respirar? A criança fala, dói muito respirar. Ela fala, por que você continua? O que te motiva a continuar? Ele fala, mãe, eu tento por você, eu estou lutando por você. E ela é franca com ele e fala, olha, meu filho, está em uma situação, está em um momento que eu não tenho mais os médicos, a medicina não tem mais o que fazer para aliviar a sua dor. E eu não quero mais ver você sofrer. Só tem um lugar para que você possa não sentir mais essa dor. E é que você vá com Deus até eu chegar. E eles terminam esse diálogo, conversam por mais alguns minutos e logo depois a criança falece. É aquela história, mais uma vez, tanto do amigo de jaula quanto a prece do Amaro. Dói devolver. Mas muitas vezes é o que nós precisamos fazer. Daí, perguntaram para a Célia Diniz. A Célia Diniz, ela é a mãe, personagem do filme Mães, de Chico Xavier. Tem lá uma cena que a criança cai da bicicleta e falece. Na verdade, o filme são várias histórias, mas é baseado no filho dela. E perguntaram para ela, falaram, Célia, você está falando para eu ter gratidão a Deus? Eu não estou entendendo. E ela fala, olha, eu falo para você ter gratidão
por ter convivido com esse espírito, com esse seu filho, por ele ter feito parte da tua família. Não é agradecer a doença, é agradecer os momentos que vocês viveram juntos, porque você deixou de amar teu filho porque tinha doença? Não, a gente ama. Então, que nós possamos aprender a agradecer. Quantas pessoas marcam a nossa vida? Porque quando a gente fala às vezes de luto, a gente fala, eu só vou chorar por aqueles que são da minha família. Não! Quantos amigos a gente faz ao longo da nossa vida e cada um vai marcando de uma forma especial. E é isso que vai fazendo a nossa história. E é esses momentos que quando a gente vê, a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Então, há uma outra história. Já estão cansados das histórias, né? Mas eu vou contar mesmo assim. Essa conta que quando estava lá em um local muito bom, chegou uma voz e falou, meu filho, eu preciso que você vá a um novo lugar. E nós dizemos, né, que essa história é nossa. Eu não quero ir. Aqui tá tão bom. Não, você vai para um lugar muito melhor. E lá fomos. Ficamos 9 meses em um lugar quentinho, ouvíamos uma voz de longe que nos amávamos, tinha tudo lá, tínhamos tudo lá. De repente, aquela mesma voz chegou e falou, meu filho, precisamos partir. Não, eu não quero ficar, aqui tá muito bom, deixa eu ficar. Não, você vai para um novo lugar, melhor ainda. Essa voz que você escuta lá longe, você vai poder sentir, abraçar, você vai fazer vários amigos, vai construir família. Confia em mim. E assim foi feito. Nascemos, crescemos, fizemos amizades, passou um determinado tempo, vem aquela voz novamente. Meu filho, precisamos ir para um novo lugar. Não, tenho família, tenho amigos aqui, eu não posso ir. Eu já não falei para você confiar outras vezes em mim? E todas as outras vezes nós não fomos para um lugar melhor? Por que a dúvida agora? E é interessante que essa história está num livro também escrito por um padre, que ela vem falando da nossa reencarnação, a nossa vida. E eu gosto dessa frase, que daí ele vem e fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Porque muitas vezes a gente está ali como o apóstolo Pedro, né? No barquinho a gente desce do barco e fala, Jesus, eu posso ir até você? Eu já sei, eu sei caminhar, eu sei andar. Aqui andar na água vai ser fichinho, é simples. Mas a hora que você começa a andar, começa a balançar. Então, nós sabemos da imortalidade, mas talvez amanhã, a hora que a gente passar, a gente vai balançar. Mas no fundo, a gente vai lembrar que já temos todo o conteúdo, a esperança no fundo do nosso coração. Uma das frases que um espírito diz em um dos livros, um espírito diz que o que mais dói são as coisas que não fazemos. Eu gosto de lembrar, porque algumas vezes a gente vem falar sobre a morte e falamos lá, mas se a morte não existisse, será que Caim e Abel não teriam se matado, estariam se amando? Porque se nós sabemos que vamos morrer, a gente não sabe qual vai ser o último dia, muitas vezes a gente esquece de amar, de abraçar, de perdoar. Imagina, se nós sabemos que vamos partir, nós esquecemos, imagina se a gente não fosse partir. Então essa frase desse espírito diz, o que mais dói são as coisas que não fazemos. Hoje, o objetivo, de certa forma, era falar sobre o luto. Mas não tem como falar sobre o luto se a gente não falar da nossa vida. Então, que nós possamos ver também o que é que eu estou deixando. Porque é essas lembranças, é esses carinhos, essas amizades, é esse amor que fica. Por mais que os nossos olhos não veem,
nós nunca esquecemos, nunca iremos esquecer daqueles que partiram. Eu costumo brincar que Deus vai enviando algumas pessoas que fazem lembrar em alguns determinados momentos. Então, por exemplo, minha mãe partiu. Hoje eu entendo muito mais que ela fazia muito mais do que eu imaginava. Infelizmente, a gente precisa passar para valorizar mais, né? E nesse momento, eu vejo assim, que é enviado algumas pessoas que fazem algumas coisas simples, como a minha mãe fazia. Então, por exemplo, ele faz um pão, que a hora que eu vejo aquele pão, vem na hora minha mãe. O outro ajeita os calçados, que daquela outra hora você fala, meu Deus! Então, assim, é como se a gente precisasse de umas 50 pessoas para substituir uma única. Não vai substituir de jeito nenhum, mas cada momento é como se fosse um carinho, um cuidado. Tá vendo, minha filha? Ó, eu não tô aí, mas eu tô mandando essa pessoa para cuidar de você. Então, era esse o objetivo, o conteúdo que eu tinha preparado, que possamos todos nós pensar com muito carinho sobre essas pessoas que marcaram a nossa vida, agradecer por elas terem feito parte da nossa vida e que um dia também irão agradecer nós. Quantas pessoas também que devagarzinho a gente não vai marcando a vida, né? Convido todos vocês a fecharem os olhos, lembrando desses entes queridos que, conforme falamos, vai passando no nosso coração, muitos que fizeram a história conosco, muitos caminharam na nossa jornada, muitos só de passagem deram tchauzinho, mas todos eles marcaram de forma especial. Que nessa noite, nessa lembrança, todos eles possam se sentir abraçados, como nós também fortalecidos, e que todo esse carinho, esse amor que sentimos, aprendemos a amar, construímos, que todos eles virem estrelas de gratidão, de alegria e de agradecimento por estarmos sempre uns juntos com os outros. Que Jesus sempre nos ampare, fortalecendo a nossa caminhada, a nossa fé e a nossa vida também nas provas, nos desafios, que possamos sempre se sentir amparados. Que assim seja.